e eu atendi uma cliente que ela tinha pânico de gafanhoto, né? E ela sabia como esse gafanhoto, ela sabia racionalmente como esse pânico ele foi instalado dentro dela. Quando ela tinha 14 anos, um gafanhoto ele pulou na franja dela e ficou grudado bem em frente aos olhos dela. Em frente aos seus olhos, um gafanhoto ele passa a ser um dinossauro aterrorizante, nas palavras daquela cliente. E quando ela pensava no gafanhoto dessa forma, ela liberava um sentimento e logo na sequência tinha um comportamento de pânico. Então, durante mais de 30 anos ela viveu com essa fobia. E essa fobia ela se dava de que maneira? Ela teve que adaptar novamente a sua vida, então ela só andava de carro de vidros fechados, ela não passava debaixo de árvores, ela não passava em frente a terrenos baldios. E conversando com essa cliente, eu perguntei se ela tinha medo de barata, ela disse que não. Medo de aranha, ela disse que não. Eu perguntei se ela tinha medo de escorpião, ela falou que tinha um respeito por escorpião, não chegava perto de nenhum desses bichos, na verdade, mas ela não tinha medo. E aí, voltando a conversar com ela, eu perguntei, e medo de grasshopper, que é um bichinho verdinho, pequenininho assim? Ela falou, pensou, olhou e falou, Danilo, eu nunca ouvi falar em grasshopper. Eu acredito que esse bicho nem existe. Que bicho que é esse? Falei, mas você teria medo desse bicho grasshopper? Ela disse, olha, Danilo, eu acredito que não. E olha só que mágico que é o nosso cérebro. Quando eu disse para ela grasshopper, o cérebro dela registrou um bicho verdinho e pequenininho, porque era a primeira vez que ela tinha contato com isso. E logo na sequência eu falei, ó, grasshopper é o bicho que você tem medo, só que falado em inglês. E olha que interessante, quando eu falava grasshopper, ela não tinha medo e não liberava aquela carga emocional de tristeza, de ansiedade, de pânico, né? E a partir daí, quando nós colocamos ela em transe de hipnose, nós apenas editamos o que era um gafanhoto para ela. E o gafanhoto que ela tinha, aquele bicho aterrorizante, passou a virar o grasshopper. Então toda vez que ela agora ouve gafanhoto, ela imagina grasshopper e vice-versa. Ela imagina pequenininho, ela tem a capacidade de imaginar da forma como ele realmente é. Isso não é mágica nenhuma, o nosso cérebro funciona assim. E por isso que não tem como você lutar contra os seus pensamentos, porque assim, nós somos animais linguísticos, né? E é a linguagem que nos difere dos outros animais e nos torna humano. Então, se eu falo para você pensar em uma maçã, vem uma maçã na sua cabeça. E se eu falo para você lutar, não pensar contra uma maçã, muito menos ela descascada e muito menos uma maçã verde, e nem essa maçã picadinha com mel e canela. Não tem como. Todas essas imagens da nossa comunicação, elas vão borbulhando do nosso cérebro. Pois bem, a fobia da minha cliente de gafanhotos, ela foi extinguida com uma sessão, ela não precisa mais moldar a vida dela e em relação a esse tipo de problema, mas eu falo para você também que tem problema com autoestima, para você que tem problema em atingir alguns resultados que você quer, assim como a fobia do meu cliente, da minha cliente na verdade, sobre gafanhotos. Você também pensa em você de uma forma extremamente distorcida, com os seus piores defeitos, com todos os erros que você já teve na sua vida. Agora imagine você, como seria muito mais valoroso para você, quais seriam os resultados que você teria se você pudesse pensar em você de uma forma completamente diferente. Não é mágica, você aprende a olhar para si mesmo de uma forma interna e pensar em você mesmo de uma forma completamente diferente. E com isso, pensando diferente, você vai se sentir diferente, você vai agir diferente, ou seja, ter comportamentos diferentes e os seus resultados eles vão crescer na área que você busca esse crescimento. Então não tem mágica, tem sim uma edição mental muito simples, que é a grande diferença que faz. É a grande diferença realmente de uma pessoa para outra. Talvez você já conheça ou tenha algum amigo que você olha para ele ou amiga que você vê que dentro do seu mapa ele não tem os atributos físicos, ele não tem aquilo que a sociedade diz que é o corpo perfeito, ou enfim, mas você estranhamente observa um nível de autoestima altíssimo nessa pessoa, ela fala com convicção e tem resultados muito melhores do que o seu, que se julga e pensa que é até mais dentro, assim dizer, dos padrões estéticos que a sociedade pensa. A diferença então não está no externo, a diferença está no mundo interno, na representação interna que você tem de você e de qualquer outro fato.
E se você quiser saber como trocar isso, me chama agora no direct se você tá pelo Instagram, me manda uma mensagem aqui no Messenger se você tá pelo Facebook, ou aqui embaixo vai ter o meu site, é só me chamar agora que eu vou tirar todas as suas dúvidas.